Neste vídeo, iremos meditar sobre o Salmo 14, o 53 e Romanos, capítulo 3, do versículo 10 ao 12. São passagens muito semelhantes. O Salmo 14 e o 53 são praticamente idênticos. Irei ler apenas o Salmo 14, que diz: Disse o nécio no seu coração, não há Deus, tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Não terão conhecimento os que praticam iniquidade, os quais comem o meu povo como se comessem pão e não invocam ao Senhor? Ali se acharam em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. Vós envergonhais o conselho dos pobres, porque o Senhor é o seu refúgio. Ó, se de Sião tivera já vindo a redenção de Israel, quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Romanos capítulo 3, versículo 10 ao 12. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Os salmos iniciam declarando que um nécio ou um homem insensato afirma em seu coração que Deus não existe. E por pensar assim, passam a viver de uma forma como se Deus não estivesse vendo nada do que fazem. E também que ficarão impunes de todos os seus pecados e vivem sem nenhum temor ou arrependimento. Os que vivem desta maneira expressam sua rebelião contra Deus, desprezam os princípios morais da palavra de Deus, porque não acreditam em Deus e certamente também não acreditam no que a Bíblia diz, e nem que existe o céu ou o inferno. E utilizam suas próprias ideologias e filosofias para dizer o que é certo ou o que é errado. Criam suas próprias leis. E como isso está tão atualizado nos nossos dias? Vemos pessoas e mais pessoas correndo atrás dos seus prazeres e desejos. Vivem para satisfazerem suas próprias vontades, sem ao menos se importarem com Deus. Excluíram a Deus e a sua palavra em todos os seus planejamentos de vida. No Salmo 15, você poderá ver como se comporta o verdadeiro cidadão dos céus e poderá ver com detalhes a diferença entre o homem insensato e o homem sensato. Deixarei o link abaixo do vídeo. Mas olha o que diz o segundo versículo do Salmo 14. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens. Ou seja, é uma afirmação, está confirmando a existência de Deus. Pois ele diz, o Senhor olhou desde os céus, mas não viu nenhum justo, nenhum sequer. Em Romanos, nós vimos que diz que não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Até mesmo Jesus replicou um certo homem quando o chamou de bom mestre. Então ele disse, por que me chamas bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Isso está em Marcos capítulo 10, versículo 18. Essa palavra pode parecer muito dura, mas nós temos um consolo. É que Deus nos justifica pelo sangue de Jesus. Agora nós temos um escape para a salvação. Deus colocou em prática o plano da redenção, enviando Jesus Cristo para pagar o preço e ser o único meio de sermos salvos. Por isso, ele mesmo disse que é o único caminho que leva a Deus,
Não existe outro e nunca haverá. No versículo 5 do Salmo 14, diz que Deus estará na congregação dos justos. Ou seja, haveria um momento em que Deus chamaria justa uma geração que declara que Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador do mundo, pois somos justificados pela fé. Justificação é quando Deus declara justo todo aquele que recebe a Cristo, baseado na justiça de Cristo, sendo debitadas as contas daquele que o recebem. A passagem que declara explicitamente isso está em Romanos, capítulo 3, do versículo 21 ao 26, que diz: Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daqueles que têm fé em Jesus. Então, se não fosse o amor e a misericórdia de Deus, nos enviando Jesus Cristo para nos salvar, nós não estaríamos aqui hoje. E por estarmos aqui hoje, é que este é o momento de buscarmos a comunhão com Deus através de Jesus Cristo, para que possamos alcançar a salvação. Jesus é o único caminho que leva ao Pai. Ele mesmo declarou isso. Sem Ele, ninguém, absolutamente ninguém vai ao Pai. Que Deus possa abençoar a sua vida e a sua família pela graça de Jesus.